Então vamos falar aqui de algumas lutas que aconteceram na WrestleMania, mas não foram o Main Event, mas foram melhores que o Main Event daquela WrestleMania. Então eu peguei as que foram nessa última década, obviamente eu não ia pegar de todas porque senão demoraria demais, mas o fato é que o primeiro exemplo já vai fazer vocês entenderem o que eu quero dizer nesse vídeo, que é, por exemplo, Undertaker vs Triple H na WrestleMania 27 em 2011, né, quando eles tiveram lá aquele grande combate na WrestleMania 27. Foi um combate muito bem disputado, foi um combate muito equilibrado, bastante brutal, era um combate sem barreiras, com vários spots. O Triple H conseguiu, em certo momento da luta, dominar o combate. Ele aplicou 3 pedigrees em cima do Undertaker, que são seus golpes finalizadores. Chegou a fazer um próprio Tombstone Pile Drive no Undertaker. O Undertaker resistiu. O Undertaker venceu lá com Hell's Gates no final. Não conseguiu nem se levantar para comemorar, né? Teve até um infarto depois. E enfim, e aí então acabou que o Undertaker venceu e essa luta ficou bastante marcada e melhor que o Main Event, que foi de John Cena contra The Miz. Para muitos foi um dos Main Events mais ruins que já tivemos aí nos últimos anos, talvez até o pior dessa última década aí que tivemos, porque foi um Main Event esquisito de Miz contra Cena, não é bem cara de um Main Event, ainda mais naquela época. Ao final dele também tosco, acabando lá por contagem fora, aí sendo reiniciado sem desqualificação, o The Rock fazendo ali o finisher dele, Rock Bottom, pra cima do Cena, o Miz ganhando por causa disso, depois o Miz apanhando o The Rock, fim do Main Event ali, completamente esquisito, parecendo ser mais um fim de um pay-per-view normal do que de uma WrestleMania ali, foi bastante tosco, um combate bem fraco, e acabou então aí que foi bem inferior ao que foi o combate do Undertaker contra o Triple H. No ano seguinte, lá em 2012, na WrestleMania 28, tivemos novamente ali uma situação parecida, porque tivemos um combate de Undertaker contra Triple H, dessa vez com o Shawn Michaels de juiz, foi dentro da jaula do Hell in a Cell, foi aquele combate marcante, aquele combate lá, End of Era, e simplesmente marcou o fim de uma era mesmo, né, porque foi a partir de ali que você dividiu a carreira do Triple H, dividiu a carreira do Undertaker. Eles fizeram uma luta espetacular, eles fizeram a terceira luta deles em WrestleMania, o Shawn Michaels interferiu na luta, o Shawn Michaels apanhou também, a cena dos três saindo lá abraçados, enfim, eu já falei dessa luta 500 vezes, com certeza foi uma das lutas mais históricas que já tivemos na história da WWE, da história da WrestleMania. Poderia ser inclusive um momento ideal para o Undertaker se aposentar, e foi melhor do que The Rock contra John Cena, que apesar de ter mais marketing, que apesar de sim ter mais cara de Main Event ali, pelos dois nomes que eles falam, até pela slogan que era de uma vez na vida, né, acabou não sendo depois, mas até então era uma vez na vida que você ia ver The Rock contra John Cena. Foi um Main Event, mas foi inferior a esse combate do Taker contra o Triple H, né, talvez ali muita gente ficou mais empolgada com Cena contra The Rock, talvez, porque eles são mais populares, a molecada gostava mais deles, só que ainda assim, avaliando as duas lutas, bem melhor Undertaker contra o Triple H, bem mais marcante, bem mais histórico. Até porque depois repetiram, né, The Rock contra John Cena na WrestleMania seguinte, WrestleMania 29. Em combate em si, Cena contra The Rock continuou inferior a outros que tiveram naquela noite. Alguns colocam que Triple H contra Brock Lesnar, por exemplo, foi um combate melhor do que The Rock contra John Cena. Outros dizem que Taker contra CM Punk foi melhor do que The Rock contra John Cena também. Eu coloquei as duas aí como menção honrosa, né, de que Undertaker, CM Punk e Triple H contra Lesnar foi melhor que Cena contra Rock na WrestleMania 29. Apesar de eu ter gostado das 3 lutas, tá? Eu gostei das 3, dos resultados ali, dos golpes. Eu curti as 3 lutas, acho que foram inclusive as únicas 3 lutas interessantes dessa WrestleMania. Então, enfim, mas em termos de combate em si, The Rock contra John Cena ficou realmente mais abaixo aí dessas demais. Principalmente eu acho que de Undertaker contra CM Punk, porque ainda tinha uma questão lá do Undertaker talvez perder a streak, do Undertaker ter que honrar lá a memória do Paul Bearer, que tinha morrido até pouco tempo ali antes da WrestleMania e tudo mais, né? Aí, na WrestleMania 32, o evento principal, vocês lembram que foi de Roman Reigns contra Triple H. E um combate naquela WrestleMania 32 que foi melhor que esse,
foi o do Chris Jericho contra o AJ Styles, né? Essa WrestleMania 32 foi uma das que eu menos gostei, teve muita coisa ruim, não sei nem se teve muito combate melhor do que o Main Event, isso porque o Main Event nem foi grande coisa, mas o combate do Chris Jericho contra o AJ Styles foi um bom combate, foi um belo combate, eles que já vinham de uma sequência de combates um contra o outro, né, cada hora um vencia, acabou então que tiveram essa conclusão, o Chris Jericho saiu vitorioso ali e foi o melhor combate tecnicamente da noite e melhor que o Main Event. Na WrestleMania 33, tivemos vários combates ali divididos como melhores. Há quem diga que o melhor combate da noite foi AJ Styles contra Shane, há quem diga que foi Seth Rollins contra Triple H, e há quem diga que foi o combate das duplas lá, dos Hard Boys, o The Bar, e também ali... Quem que era? Hard Boys, era The Bar, The Club, né? Era o The Club, se eu não estiver enganado. Então, todas essas aí ficam divididas como as melhores lutas da noite, mas todas elas também têm algo em comum. Elas são consideradas melhores do que o combate do Roman Reigns contra o Undertaker, que foi o evento principal. Esse combate no evento principal não serviu nem para aposentar o Undertaker, apesar que parecia tudo ali indicar que o Undertaker estaria se aposentando depois de sua segunda derrota, mas não, ele continuou lutando, então não serviu de nada, não teve justificativa esse ser um main event, não valia nem título, não valia aposentadoria, e um combate cheio de bots, cheio de erros ali, grotescos, foi assim, deprimente. Até valia estar no card assim, um combate desses, mas não precisava ser o evento principal e tiveram lutas melhores que esse evento principal. Na WrestleMania 31, aí que eu não citei, na WrestleMania 30 é porque o Main Event de fato foi o melhor da noite, pelo menos eu considero o melhor da noite ali as coisas, né? Mas, por exemplo, na WrestleMania 34 a gente teve lá um combate de Kurt Angle e Ronda Rousey contra Triple H e Stephanie McMahon, que também foi ali colocado como melhor do que o combate de Lesnar contra Roman Reigns. Eu acho discutível porque muita gente não gosta desse main event porque o Lesnar venceu, mas nem foi tão ruim assim. Eu até gostei desse combate, achei um combate legal mesmo de WrestleMania, tô falando sério. Não achei muitos defeitos nessa luta, assim. Eu curti ela, apesar de não querer que o Lesnar tivesse vencido, e aí é outra história. Então eu diria que ficou empatado. Eu diria que dava assim pra Kurt Angle e Ronda Rousey ali, Triple H e Stephanie, pela qualidade que foi a luta e por todo o público animado, estarem no evento principal no lugar de Lesnar contra Reigns. Não é tão absurdo falar porque você tá falando de um Triple H, que é o cara que mais teve eventos principais de WrestleMania. Você tá falando da filha do chefe, que é a Stephanie. Você tá falando do Kurt Angle, que já foi main event algumas vezes. Você tá falando da Ronda Rousey, que é a Ronda Rousey. Então, é um negócio de duplas bobo no main event. Eu não ia curtir, mas eu até acharia assim normal se isso fosse parar no main event, até pela forma como foi a luta e tal, toda a animação. E aí, acho que tem aí a nossa querida WrestleMania 35, que foi a última aí que tivemos, pelo menos no dia que eu tô gravando, talvez você esteja assistindo isso depois da WrestleMania 36, onde Kofi Kingston contra Daniel Bryan foi um combate muito melhor do que o de Becky Lynch contra Ronda Rousey contra Charlotte, né? Eu até entendo que Becky Lynch, Ronda e Charlotte mereciam estar no main event por tudo que foi a rivalidade delas. Inclusive, vários dos que eu citei aqui, eventos principais que foram inferiores a outros combates daquela mesma WrestleMania, não significa que eles não mereciam ser main event, tá? Por exemplo, John Cena contra The Rock, eu acho que não tinha o que fazer. Tinha que ser main event mesmo, pelo que foi. Roman Reigns contra Triple H? Inevitavelmente tinha que ser main event pelo que eles formaram no card. Mas aí é o caso também. Becky, Ronda e Charlotte mereciam ser o evento principal por tudo que foi a rivalidade, mas não foram a melhor luta da noite ali. Muito foi decepcionante. Pra mim faltou mais agressividade, até pelo que foi a rivalidade. Nem utilizaram objetos direito e tal, nem quebraram nenhuma mesa, nenhuma barricada, não foram pro meio da galera. Só ficaram ali fazendo algo mais técnico dentro do ringue. E aí a luta nem parecia que ia acabar no momento que acabou com rolamento. E ainda foi boteado. Ficou ridículo. Já o combate de Kofi Kingston contra Daniel Bryan foi bastante emocionante. Foi bastante animado. O pessoal ali ficou realmente emocionado quando viu a vitória do Kofi. Houve o envolvimento do New Day ali. A disputa dentro do ringue também foi muito boa. Tecnicamente também foi bem. Então, depois de assistir, muita gente até queria que esse tivesse sido o evento principal, que também não teria sido nenhum absurdo, né? Mas o fato é que também é um combate que foi melhor do que o evento principal da mesma WrestleMania. E devem ter outros casos aí de outros combates que eu não citei aqui, que também foram melhores aí
do que o evento principal da WrestleMania, em outras décadas inclusive, mas o fato é que o Main Event aí nem sempre é aquele o combate que vai ser a melhor luta, que vai ter a melhor qualidade. No fim das contas tem tudo aí uma questão de marketing também, dos nomes que estão lá, se são Star Powers ou não, e etc, etc, etc.